Hello, what's up? Bem-vindos ao canal, para quem não me conhece, meu nome é Adriel e essa é a aula número 5. Hoje nós vamos falar sobre o passado simples, the simple past. Veja aí! Bom, o simple past é uma gramática muito fácil do inglês. Olha, por que será que ele é tão fácil? Vamos fazer um comparativo. Então, o simple past corresponde em português tanto ao pretérito perfeito como ao pretérito imperfeito. Então, olha só, o pretérito perfeito a gente tem. Vamos pegar como base o verbo falar. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. E o pretérito imperfeito? Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis e eles falavam. Então, no português, se a gente somar o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito, nós vamos encontrar 12 terminações diferentes para cada verbo que a gente pegar no português. E no inglês, todas essas 12 terminações se resumem em apenas um verbo. Spoke. Apenas isso. Então, se eu quiser dizer eu falei ou eu falava, fica I spoke. Ele falou ou ele falava, he spoke. Eles falaram ou eles falavam, they spoke. Muito simples, não é verdade? A única particularidade dos verbos em inglês no simple past é que eles se dividem em duas categorias. Então, os verbos em inglês podem ser divididos em regulares e irregulares. Os regulares formam o passado com o acréscimo de ed à forma básica do verbo, ou, no caso de verbos terminados em e, acrescenta-se apenas o d. Por exemplo, o verbo viver, live, fica lived. Aposentar-se, retire, fica retired. Chegar, arrive, fica arrived. Agora prestem muita atenção nas notas ortográficas que acontecem com os verbos no simple past. Nos verbos regulares terminados em y, precedido de consoante, nós trocamos esse y pelo ied. Study, estudar, studied. Carry, carregar, carried. Nos monossílabos, isto é, com apenas uma sílaba, terminados na sequência consoante, vogal, consoante, CVC, nós dobramos a consoante final e acrescentamos o ed. Por exemplo, o verbo parar, stop, fica stopped com 2 p's. Drop, derrubar, fica dropped com 2 p's. Nos dissílabos, isto é, com 2 sílabas, quando a última sílaba é tônica, o que quer dizer sílaba tônica? Quando a gente enfatiza a última sílaba como se tivesse uma acentuação nessa última sílaba, nós também dobramos a consoante final e acrescentamos o ed. Por exemplo, o verbo preferir, a gente não fala prefer, a gente fala prefer. Então, o for é a sílaba tônica. E como é a última sílaba, nós dobramos o R e colocamos o ED. Daí fica preferred. Ocorrer, occur, fica occurred. Nos verbos terminados em Y, precedidos de vogal, nós apenas acrescentamos o ED. O verbo jogar, play, fica played. E o verbo ficar, stay, fica stayed. Quando o verbo termina em CVC, consoante, vogal, consoante, mas a última sílaba não é tônica, apenas acrescenta-se o ed. Rain, rained, chover. Acontecer, happen, fica happened. Já os verbos regulares, o próprio nome já diz, irregulares, eles não seguem uma regularidade de terminação do verbo. Então eles vão ter terminações diferentes. Cada verbo irregular vai se escrever de uma maneira diferente. Para você saber como se escreve um verbo regular em inglês, você deve pesquisar um bom dicionário, ou um falante nativo, ou consultar uma tabela de verbos em inglês. E agora, como funciona o simple past em frases negativas? Olha lá. Então, em frases negativas, nós usamos o auxiliar didn't, mais o verbo na sua forma do presente. Então, vamos observar alguns exemplos. A primeira frase se encontra na afirmativa. Olha só, eu cheguei em casa. I arrived at home. Na negativa fica I didn't arrive home. He spoke with her. Ele falou com ela. Na negativa fica he didn't speak with her. Agora vamos ver como o simple past se comporta em frases interrogativas. Então ali usamos o auxiliar did mais o verbo na sua forma do presente. Olha os exemplos. I arrived at home. Eu cheguei em casa. Fica did you arrive at home? Você chegou em casa? Ele falou com ela. He spoke with her. Fazendo uma pergunta, fica did he speak with her? Olha só como o simple past é muito mais fácil que o simple present. Pois no simple present nós temos 2 auxiliares, o do e o does. O does, o plural do do. Mas nós devemos cuidar quando a gente usa um e quando a gente usa outro.
Para as pessoas he, she e it, nós iremos usar o does. E para os outros sujeitos, nós usamos o do. No Simple Past, o auxiliar did serve para todos os sujeitos. Então, tu vai usar o did na negativa para todas as pessoas e o did para fazer perguntas para todas as pessoas também. Agora, observe uma outra regrinha que também acontece com o Simple Past. Nós também podemos usar o auxiliar did em frases afirmativas para enfatizar uma ação que aconteceu no passado. E depois do did, esse verbo continua no presente como se fosse uma negação ou uma interrogação. I did speak with her yesterday. Eu realmente falei com ela ontem. She did go there. Ela realmente foi lá. They did sing a beautiful song. Eles realmente cantaram uma linda canção. Então, o Simple Past se resume nessas regras. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários do YouTube, que eu vou fazer o máximo para responder vocês. Guys, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like e não deixem de se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. A aula 5 terminou e vejo vocês então na aula 6. Até mais. Bye, bye!